Tem repá em mais uma semifinal da Copa Verde. No duelo Pará e Amazonas, deu Pará. E pela 11ª vez em 11 edições, o futebol paraense estará na final da competição regional. São os detalhes, os destaques aqui do Nesf Segundo Guerra para você. Pará e Amazonas, a disputa das quartas de final do chaveamento norte da Copa Verde. E o Pará levou a melhor. Mantivemos a hegemonia e mostramos a força do futebol paraense contra este novo futebol amazonense. No sábado, o Remo, que havia vencido o Amazonas em casa de virada por 2-1, precisava de um empate para seguir na competição, para chegar à fase semifinal. E começou perdendo. Foi mal no primeiro tempo o Leão Azul. O time amazonense fez 2-0 com 2 gols de William Barbio e poderia ter feito até mais na primeira etapa. O time do Remo estava tão atrapalhado no jogo que com 30 minutos do primeiro tempo o técnico Gustavo Morínigo tirou o Henrique e colocou o Renato Alves, o que não alterou a performance complicada do Leão Azul. Ainda assim, o Remo, no finalzinho do primeiro tempo, deu uma pequena melhorada, mas não o suficiente para ameaçar o time amazonense. Final da primeira etapa, 2-0 para o Amazonas, reversão do quadro. Houve uma chacoalhada no intervalo e o Remo voltou diferente. Logo a 1 minuto, marcou um gol que foi anulado pela arbitragem. O impedimento do Silas na jogada que seguiu com Jonilson e a complementação do Ítalo. O Remo seguiu adiante, brigando. Não demorou muito e Ítalo recebeu a bola da esquerda, ajeitou e bateu cruzado para diminuir. O Remo cresceu no jogo, o Amazonas ficou mais encolhido, não conseguia ter a hegemonia e o protagonismo do primeiro tempo e o Leão Azul foi valente, incisivo, forte, determinado, intenso e chegou ao segundo gol marcado pelo Silas. Depois de um chute de fora da área do Vidal, o goleiro Edson Marden rebateu, Ronald fez o cruzamento e Silas chegou chapando, fazendo o gol de empate. O gol que selou a classificação do clube do Remo. É interessante destacar que nos 2 jogos o Remo saiu atrás. Em Belém perdia por 1-0 e virou para 2-1. Em Manaus perdia por 2-0 e foi buscar o empate. Uma classificação justa e merecida conquistada pelo time azulino. Bela classificação no momento de crescimento da equipe do clube do Remo. E esta semifinal do Leão Azul será contra o Paysandu. Teremos repá, então, em mais uma fase semifinal da Copa Verde. Não tivemos repá em todas as edições. O que nós tivemos foi sempre um paraense na decisão da Copa Verde e teremos de novo. No domingo, o Paysandu, com uma Curuzu lotada, recebeu o Manaus, precisando reverter o quadro da quinta-feira, quando havia perdido lá na capital manauara por 1-0. E não é que o Manaus fez 1-0 na Curuzu, gol marcado pelo Rony, aumentando o placar agregado para 2-0 e preocupando o torcedor bicolor que lotou o estádio Leônidas Castro. Mas o Paysandu conseguiu ainda no primeiro tempo a reversão do quadro, com 2 bolas alçadas da direita, a primeira pelo Robinho e a cabeçada do Nicolas, igualando tudo, e depois Edilson na área para João Vieira de cabeça desempatar a partida. 2-1 para o Paysandu Esporte Clube, caracterizando neste momento a ida para os pênaltis para definir o classificado. No segundo tempo, o Manaus perdeu Felipe expulso e o Paysandu, mesmo tendo um jogador a mais, não conseguia ter profundidade. Até que Hélio dos Anjos colocou Edinho no jogo. E ele mudou. Fez Nicolas crescer na partida, fez o time entrar num outro estado, num outro espírito de jogo, e aí a vitória, a goleada foi construída. Edinho roubou uma bola e serviu a Nicolas, que bateu cruzado para fazer 3-1. Depois, Nicolas retribuiu, roubou uma bola na linha de fundo e tocou para o Edinho marcar o 4º gol do Paysandu. 4-1, um placar categórico, um placar importante, uma goleada, mas com algumas ressalvas ao longo da partida. O Paysandu, classificado para a fase semifinal, vai enfrentar o Clube do Remo,
3 e 10 de abril, as datas da fase semifinal da Copa Verde. Repá no Mangueirão, em dose dupla para o torcedor. Paysandu não terá no primeiro jogo os jogadores Leandro Vilela, que recebeu o terceiro amarelo, e Kevin, que foi expulso de campo. Mas só que agora o chip muda para Leão e Papão. Já teremos a fase semifinal do Campeonato Paraense. Quarta, Águia e Paysandu em Marabá. Quinta, Tuna e Remo no Mangueirão. Sábado, Paysandu e Águia na Curuzu. Domingo, Remo e Tuna no Mangueirão. Só depois o foco é para o Repá da fase semifinal da Copa Verde. E é claro, no próximo domingo saberemos quem são os 2 finalistas do Campeonato Paraense da temporada 2024. Repá é sempre repá, e em dose dupla, melhor ainda. Na Copa Grão-Pará, o São Francisco meteu 6-4 no Bragantino e se classificou para a semifinal 2, e o Santa Rosa, depois de empatar com o Caeté em 0-0 no tempo normal no Diogão, venceu nos pênaltis por 3-1 e estará também na semifinal 2 da Copa Grão-Pará. São Francisco e Santa Rosa esperam os eliminados da fase semifinal do Parazão para, então, termos os jogos da segunda etapa da Copa Grão-Pará. É competição para todo lado, é o Pará brilhando. Um abraço a todos, até a próxima.